Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital. Inicia agora mais um podcast de áudio gravado que vai ao ar todas as sextas-feiras às 20 horas e 30 minutos e permanece disponível para quem não teve oportunidade de assistir na data que ele vai ao ar pela primeira vez, nas plataformas mais importantes, como o Spotify, como o Deezer, como o site da Rádio da Capital e no Spreaker também. Dedico esse podcast de hoje a um filósofo do século XVII, considerado o fundador da filosofia moderna, com a sua máxima que considerou a verdade básica: penso, logo existo, o título do nosso podcast de hoje. A escolha desse tema não foi casual, porque ele tem muito a ver com a nossa vida cotidiana, mesmo que nós não percebamos a importância que tem o pensamento no nosso dia a dia. Praticamente não existe uma comunicação e nenhuma maneira de se viver se nós desconsiderarmos o pensamento. O pensamento, ele nos joga ora para o passado, ora para o futuro, quase sempre nessas duas dimensões. E nos remove do presente nesse sentido, nos deixando preocupados com coisas que fizemos ou deixamos de fazer e nos deixando ocupados com coisas que nem fizemos ainda, que são meramente pensamentos, meramente projetos, simplesmente ideias. Quando nós vamos fazer uma viagem, por exemplo, há um planejamento prévio, isso é óbvio. Quando a gente escreve o que vai fazer ou quando a gente pensa nas possibilidades de realizar essa viagem, todas as variáveis que a gente conhece são naquele momento pensadas, desde os custos da viagem, desde o meio de transporte, também o local onde vai se ficar hospedado, alimentação, os lugares que se quer visitar. Se a gente vai fazer uma viagem de férias para conhecer um outro país, um outro local que temos há muito tempo vontade de conhecer, é normal que a gente procure hoje em dia com muita facilidade através do Google as informações turísticas, os pontos que mais nos interessam. Se a gente gosta de cultura, nós vamos verificar onde é que estão os teatros, os cinemas, a noite do local, o que tem para fazer e etc. Então, tudo isso envolve um pensar, tudo isso envolve um planejamento. Depois que nós tomamos todas essas precauções, o normal seria que nós deixássemos de lado e a cada vez que surgisse uma daquelas etapas que nós planejamos para serem realizadas, nós a realizássemos. De novo entra o pensamento nessa atitude. Por exemplo, a gente pode pensar que o passaporte não vai estar com o visto em dia se a gente não conseguir com o consulado daquele país essa aprovação. Nós podemos pensar que o valor do dólar pode estar assim ou assado, ou da moeda daquele local. Nós podemos pensar que o tempo não pode colaborar e a gente pode até deixar de realizar algumas atividades por conta do tempo, do sol, da chuva. Muitas coisas a gente pode
ficar pensando no sentido de, puxa, será que vai dar certo isso, né? E esse tempo que nós gastamos, baseado estritamente nos pensamentos, é tempo de vida que a gente deixa de viver. Inclusive, se a gente está fazendo alguma coisa importante naquele momento, pensar em outra coisa nos tira daquela atividade que está sendo feita. Nós temos a impressão de que é possível fazer 3, 4, 5 coisas simultaneamente, mas não é assim que funciona na nossa mente. Cada coisa acontece numa sequência. Então, se eu estou dirigindo um automóvel e pensando na reunião que eu vou ter daqui a mais uns 20 minutos, eu estou desviando a atenção do trânsito para pensar naquela reunião. Essas frações de segundo, às vezes, nos dão problemas muito sérios, né? Para ilustrar esses fatos, vale lembrar que muitas vezes nós dizemos, perdi o sono pensando em uma conta para pagar ou num problema que eu tenho para resolver. Isso acontece com muita frequência. A gente deixa de dormir ou acorda de sobressalto no meio da noite para pensar em algum assunto que só será realizado pela manhã, ou à tarde, ou daqui a 2 dias. Então nós deixamos de dormir pensando em algo que não ocorreu, como se aquela atitude de ficar acordado fosse resolver um problema ali, a gente deitado na cama. Então essa é a importância do pensamento em nossas vidas. Esse assunto de penso logo existo, que nós vamos abordar durante o programa de hoje, o podcast de hoje, ele requer também um cuidado para entendermos mais profundamente onde se situam os pensamentos. A gente sabe que é na mente, mas qual é a relação entre esses pensamentos e a pessoa que eu sou? Será que eu sou aquilo que eu penso ser? Exemplo, será que eu sou o que eu penso ter na minha conta bancária? O que eu penso que sou dono de um carro? O que eu penso que eu tenho títulos? O que eu penso que sou pai de um filho, de uma filha? O que eu penso que eu tenho uma esposa? Será que eu tenho essa esposa? Ou estou casado com alguém simplesmente e não tenho aquele pronome de ter? Nós estamos muito acostumados a nos dirigir às coisas que temos. Então, eu tenho um computador, eu tenho uma guitarra, eu tenho um cachorro. Então é minha guitarra, meu cachorro, minha casa, meu carro, etc. E aí, nessa mesma linha, a gente usa a expressão minha vida. Como se a gente tivesse uma vida. Então aí entram correntes filosóficas. Talvez as pessoas que estejam me ouvindo nesse momento não pensem dessa forma ou não tenham ainda parado para pensar a respeito disso. Que eu tenho uma vida ou eu sou uma vida? Quando eu digo que eu tenho uma vida, eu coloco a vida no mesmo nível das coisas que eu tenho. Então, assim como eu tenho receio de perder uma coisa ou de que me roubem uma coisa, eu também tenho receio de perder a vida, porque eu penso que eu tenho uma vida. No entanto, se eu entender que eu sou vida, então não há por que perder, eu não perderei o que eu sou, eu simplesmente sou. Então esse jogo de conceitos, que pode parecer confuso no primeiro momento, tem me ocupado bastante nos últimos anos, talvez 7, 8 anos. Inclusive um dos podcasts que eu realizei, não lembro qual é o número dele, mas se chamou Autoconhecimento. E nós fizemos gravando uma das reuniões realizadas todas as terças-feiras, hoje em dia via Google Meet, porque as reuniões presenciais não estão sendo possíveis, né? Das 19h30 às 20h30, aproximadamente, nós nos encontramos através do Google Meet para ler um trecho de um livro, debater cada parágrafo, debater um capítulo inteiro. O habitual é nós lermos 1 ou 2 parágrafos e fazermos uma pausa para ver se alguém teve algum insight a respeito daquilo que foi abordado no trecho lido, né? Muitas vezes a gente está ouvindo alguém ler ou está lendo também e passa desapercebido algum conceito importante. E quando se faz essa pausa para saber se alguém tem algum insight,
alguma sacada, alguma inspiração, é muito bacana, porque as pessoas dizem coisas que a gente, puxa, mas como é que eu não pensei nisso antes, né? Como é que eu não pensei isso ao ouvir esse trecho lido? E é assim que funciona a riqueza de um estudo. Estudar em grupo, não apenas assuntos dessa natureza, como autoconhecimento, mas também assuntos de outra natureza que me interesse, outros temas que me interessem, né? É muito mais rico do que a gente ler sozinho. É claro que a gente pode ler um romance, porque nem todo mundo gosta daquele tema. É claro que a gente pode ler ficção científica. E nesse sentido, a ficção científica eu considero uma grande ferramenta para as idades mais tenras, para a adolescência, porque ela mexe muito com o imaginário. E hoje em dia, quando a gente constata que as pessoas não sabem pensar criticamente, pensam sim, mas pensar criticamente é outra coisa. A gente pensa que a escola poderia incluir como currículo transversal, como elemento transversal em seu currículo, esse assunto, pensar criticamente. Como pensar criticamente? Algumas escolas adotam, em determinado ano letivo, o assunto Introdução ao Método Científico. E esse tal de método científico que a gente tem ouvido muito a falar nos comentários sobre a pandemia, esse método científico segue um passo a passo, segue um processo, segue uma rotina, segue um procedimento, né? Desde a constatação de um fato, as questões sobre esse fato, as testagens sobre as possíveis explicações sobre esse fato, e assim vai. Então, se nós não percebemos que as pessoas estão pensando criticamente, isso abre uma larga margem para nós ficarmos reféns de sofismas, para nós ficarmos reféns de falácias, hoje em dia chamadas de fake news. Mas o que é uma fake news? É alguma coisa que eu entendo como verdadeira e ela não é verdadeira. Até comentava ontem no programa que participei junto com meu amigo Paulo Roberto Simões, também conhecido na rádio por Paulo Marreco, né? O programa de quartas-feiras dele, às 20 horas e 30 minutos na rádio, se chama Conversa Fiada. E eu dei uma notícia sobre o que nós íamos falar hoje. E nós comentávamos que a tecnologia permite com que a gente falseie a verdade visual, inclusive, auditiva, inclusive. Porque a gente usa os sentidos, como visão, audição, os sentidos humanos, né, mais conhecidos, para tentar perceber a realidade, perceber o que nos cerca. Então, se nós estamos andando numa mata, nós usamos a audição para saber se não tem algum barulho estranho que possa ameaçar a nossa segurança. Nesse momento, o medo tem uma razão de ser. O medo nos mantém vivos. Esse medo que eu sinto quando eu aguço a minha audição ou aguço a minha visão, ele faz com que eu perceba a aproximação de uma fera, de uma ameaça, a minha segurança, e eu vou tomar algumas providências. Porém, sabendo disso, um segmento de pessoas que vivem no planeta utilizam essa ferramenta do medo para conseguir outros objetivos. Não é para salvar a vida que eles colocam medo em quem os ouve, né? Ao contrário, é para poder manipular essas pessoas, porque quando nós estamos em medo, a gente procura saídas. E na hora que chega até a mim uma notícia de que algo está acontecendo que ameaça a minha integridade, eu preciso de saídas. E se essa pessoa que disse que algo está acontecendo me oferece saídas, eu agarro com unhas e dentes. De exemplo, se uma notícia chega até a mim, olha, está acontecendo um incêndio aqui a 200 metros da tua casa. Puxa, uma notícia muito séria, porque eu tenho que fazer alguma coisa para poder retirar da minha casa todos os pertences que vão me ser úteis, desde documentos de identidade, algumas roupas, e deixo para lá a televisão, deixo para lá a geladeira, mas eu procuro tomar providências. Esse é um exemplo de notícia que me chega, que me causa um medo, que é positivo. Eu tomo providências para poder preservar
a continuidade do meu dia a dia, né? Mas há outros medos que nos impõem, notícias chegam até nós que não nos resolvem nada. É muito comum a gente estar assistindo um filme de suspense e perceber que as mãos estão cerradas, que a gente está suando frio às vezes, né? Nós praticamente mergulhamos na cena daquele filme. A adrenalina que nós produzimos quando estamos diante de uma atitude de medo produz efeitos orgânicos em nós, mesmo que nós estejamos sentados numa cadeira, num sofá, assistindo uma televisão, um filme de terror, um filme de suspense, um filme de ação. Nós chegamos até a nos movimentar na cadeira, no assento, quando as imagens nos levam a essa aventura ficcional, que acontece exclusivamente na nossa mente, no nosso pensamento. Nós é que dizemos, se eu estivesse no lugar daquela vítima, eu teria me salvo porque eu tomaria tal e tal atitude. Então a gente cria essas imagens mentais, que é fruto de uma ficção também. Quando a adrenalina acontece, isso nos animais também, ela tem uma função muito importante, que o algoritmo da vida nos proporcionou. Quando uma gazela está sendo ameaçada por um leão faminto, a adrenalina da gazela e a do leão funcionam da mesma maneira. Os batimentos cardíacos aceleram, os músculos ficam retesados e a adrenalina despejada faz com que a gazela precisa fugir e o leão precisa comer. Então, ambos saem numa corrida, um pela vida e outro pela alimentação, mas ambos querem preservar a sua vida. A gazela quer continuar viva e o leão quer continuar vivo através de um alimento que está na sua frente, correndo ali. Então, essa gazela usa adrenalina para fuga. O leão usa adrenalina para perseguição. A adrenalina serve ou para a gente fugir ou para a gente lutar. No caso da gazela, ela fugiu. No caso do leão, ele não precisou lutar com a gazela. Agora, se fossem dois leões brigando pela mesma comida, a adrenalina serviria também para lutar. Então, é assim que funciona a nossa mente. Mas essa adrenalina é disparada através de que gatilho? Do pensamento. A gazela não tem esse pensamento humano que nós temos aqui. Então ela usa o quê? Ela usa os sentidos, o olfato, ela sentia um cheiro estranho, ela usa a audição, quando ela viu o leão vindo em desabalada contra ela, ela usa a visão, para de vez em quando parar de pastar e olhar para ver se não tem nenhum perigo. Mas ela não pensa, vou fugir. Ela simplesmente tem uma programação interna que quando ela percebe, seja visualmente, seja auditivamente, seja por qualquer outro sentido daquele animal, que vem um predador, ela já dispara a força muscular, o batimento cardíaco para jogar o sangue na quantidade certa para os músculos e foge do seu predador. Ela não pensa. Inclusive, a maior prova de que ela não pensa é que depois que ela consegue fugir do leão, caso ela tenha sorte, né? Ela foge do leão, percebe que o leão não está mais por perto, não há mais risco, o que ela faz? Ela não sai pensando assim, onde é que eu estava com a cabeça de estar ali pastando sem ficar atenta? Eu tenho que ser mais atenta, eu tenho que arranjar tenho que fazer um acordo com as outras gazelas, deixar 3 ou 4 vigiando para uma comer e depois a gente faz um rodízio. Não, a gazela não tem esse planejamento que nós humanos fazemos. Ela simplesmente reduz o batimento cardíaco, naturalmente o corpo dela deixa de bater tão forte, a adrenalina deixou de ser jogada no sangue e ela volta a pastar. Ela não pensa nisso. E o leão também não sai chateado. Puxa, eu estou fora de forma, deixei de pegar a minha caça porque fiquei com dor na mão esquerda ao correr. Bem, depois dessa caçada, vamos fazer um breve intervalinho de 2 minutos e já voltamos. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha.
Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B. Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Então, essa adrenalina é disparada por um recado estimulado pelos nossos instintos. É para isso que servem os nossos sentidos e o nosso pensamento. Mas é uma faca de dois gumes. Esse mesmo pensamento pode ser manipulado por essa pretensa realidade. Então, quando a gente recebe uma informação de uma realidade que alguém viu e transmite para nós também podemos despejar adrenalina no sangue, os músculos ficam retesados e a gente fica com os pelos ouriçados, pronto para fugir ou pronto para brigar. Só que sentado numa poltrona, assistindo um filme, recebendo essa mesma carga de adrenalina, a gente não vai nem fugir e nem brigar. Então, para onde vai essa adrenalina? A gazela dissipou a adrenalina correndo. E nós sentados ali comendo pipoca, para onde vamos mandar essa adrenalina toda? Aonde que o nosso organismo vai absorvê-la? Infelizmente, ela vai se alojar nos pontos mais frágeis do nosso organismo. Ela vai procurar o caminho das águas. Quando tem uma chuva num telhado que tem uma goteira, a água vai indo e vai procurar o caminho mais fácil para ela. A adrenalina no nosso organismo também procura os nossos órgãos vitais mais frágeis para piorar a situação ainda. Então é bom que a gente tenha cuidado com nossos pensamentos e com as nossas reações diante de filmes. Eu não vou dizer que um filme de aventura ou de suspense não é bom, porque a gente tem ali uma situação hipotética que nos empolga. Quando eu falei em ficção científica, é muito gostoso a gente ler um livro que trata de uma ficção, por exemplo, quem leu Isaac Asimov, Arthur Clarke, Aldous Huxley, que são escritores clássicos de ficção, quem leu o livro Eu, Robô, aqueles livros que se liam na década de 60, 70, hoje são realidade. O telefone celular, que não existia, nem se cogitava de ter uma imagem transmitida com cores, já era comentado naquela época. E muitas situações de domínio de pessoa sobre pessoa também já eram comentadas lá. E não era assim uma coisa de premonição, era simplesmente uma pessoa que escreveu aquilo. Esses autores, eles tinham uma capacidade de análise do mundo, eles sabiam que se o mundo continuasse naquela direção, provavelmente aconteceria tal coisa. Isso vale para a ciência também, quando eles percebiam o avanço tecnológico nas comunicações, de telefonia, já vaticinavam ali o que seria uma comunicação telefônica.
Nós hoje estamos aqui aproveitando uma conquista da tecnologia para usar um computador incrivelmente mais rápido do que aqueles primeiros que nós conhecemos, utilizando um sistema de som sofisticado, microfones com condensadores, com cápsulas super delicadas que valorizam a voz, que transmitem a voz exatamente como ela é, como se estivéssemos presente diante da outra pessoa, ouvindo a outra pessoa, ou falando com outra pessoa, né? Então esses são os bons resultados dos avanços tecnológicos. Mas, se nós não sabemos pensar criticamente, estamos sujeitos a sermos manipulados por pessoas que, além de saberem pensar nessa direção de manipular os outros, elas usam o pensamento crítico para descobrir onde que estão os pontos fracos de quem os está ouvindo naquele momento ali. Então, tratar sobre pensamento, voltando ao nosso René Descartes, é o tema do nosso programa de hoje. E nós vamos discorrer sobre esses assuntos com enriquecimento de textos que leremos. Eu vou utilizar trechos de um livro que estudei mais de uma vez junto com outros amigos, chamado Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. O autor é Eckhart Tolle, o mesmo autor do livro O Poder do Agora, um best-seller. Iniciarei a leitura pela página 9, o capítulo número 1, intitulado O Desabrochar da Consciência Humana, e que tem o subtítulo Evocação. Terra, 114 milhões de anos atrás, de manhã, logo após o nascer do Sol, a primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhões de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado e, de repente, deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes, que chamamos de flores, viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais, os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia. Mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário e imediato, isso é, que não estivessem vinculadas de alguma maneira à sobrevivência. No decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede-nos que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Disse que em determinada ocasião, Buda teria proferido um sermão silencioso, entre aspas, enquanto segurava uma flor e a apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahakashyapa começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido às gerações seguidas por 28 mestres sucessivamente, e muito tempo depois, tornou-se a origem do Zen. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de modo intrínseco a isso.
Sem que percebêssemos inteiramente, as flores tornaram-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe dentro de nós. Esse informe é no sentido de não ter forma. Mais efêmeras, mais etéreas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam, elas são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como emanam uma fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra, abre aspas, iluminação, num sentido mais amplo do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-las a iluminação das plantas. Toda forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação, novamente entre aspas. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço. Pressupõe uma descontinuidade no seu desenvolvimento, um salto a um patamar inteiramente diferente do ser. Essa palavra ser está com S maiúsculo. E mais importante, uma diminuição da materialidade. O que poderia ser mais pesado e mais impenetrável do que uma rocha, a mais densa de todas as formas? Ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança na sua estrutura molecular, convertendo-se em cristais, tornando-se transparentes à luz. Há carbonos que, sob uma pressão e um aquecimento extraordinários, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas. Quase todos os répteis, as mais terrenas de todas as criaturas, permanecem imutáveis por milhões de anos. Alguns deles, contudo, desenvolveram penas e asas e se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade que os dominava por tanto tempo. Não é que eles tenham apenas passado a rastejar e a caminhar melhor. Esses animais transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimento. Desde tempos imemoriais, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves têm um significado especial para o espírito humano. A exemplo de todas as formas vivas, esses elementos são, é claro, manifestações temporárias da vida subjacente da consciência única. Seu significado especial e a razão pela qual despertam tamanha fascinação nos seres humanos, que possuem um grande sentimento de afinidade em relação a eles, podem ser atribuídos à sua propriedade etérea. Como existe certo grau de presença, isso é, de atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas, nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina, a consciência, ou o espírito imutável, que há em todas as criaturas, em todas as formas de vida, reconhecendo-a como compatível com nossa própria essência. Por isso, somos capazes de amá-la, como a nós mesmos. Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atentando para a essência interior da mesma maneira como não percebe sua própria essência e se identifica somente com sua forma física e psicológica. No caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo uma pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que a mera existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possui sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Por causa da sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito que a habita, até que ele atinja um grau inferior em comparação ao que ocorre com outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas de vida recém-nascidas, bebês humanos e filhotes de cães, de gatos, cordeiros, etc.,
Esses seres são frágeis, delicados, ainda não firmemente estabelecidos na materialidade. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que não são desse mundo brilham por meio deles. E é por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. Desse modo, quando estamos atentos e contemplamos uma flor, uma ave ou um cristal sem nomeá-los mentalmente, eles se transformam numa janela para o que não tem forma. Surge uma abertura interna, ainda que quase imperceptível, para o domínio espiritual. É por isso que desses tempos imemoriais, essas três formas de vida iluminadas desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão que, por exemplo, a joia da flor de lótus é um símbolo fundamental do budismo, enquanto uma ave branca, a pomba, representa o Espírito Santo no cristianismo. Elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária que está destinada a acontecer com nossa espécie. Esse é o despertar espiritual que estamos começando a testemunhar agora. Para temperarmos um pouco mais essa reflexão e ampliarmos a nossa base conceitual, eu escolhi mais um trechinho intitulado Espiritualidade e Religião. Qual é o papel das religiões estabelecidas no surgimento da nova consciência? Muitas pessoas já reconhecem a diferença entre espiritualidade e religião. Elas compreendem que ter um sistema de crenças, ou seja, um conjunto de pensamentos entendido como uma verdade absoluta, não torna ninguém espiritualizado, não importa qual seja a natureza dessas convicções. Na realidade, quanto mais um indivíduo faz de seus pensamentos e crenças sua própria identidade, mais se distancia da dimensão espiritual que existe dentro dele. Muitas pessoas religiosas estão presas nesse nível. Para elas, a verdade equivale ao pensamento. Como estão completamente identificadas com o pensamento, ou com sua mente, consideram-se detentoras exclusivas da verdade, o que é uma tentativa inconsciente de proteger a própria identidade. Elas não compreendem as limitações do pensamento. A seus olhos, qualquer indivíduo que acredite ou que pense de modo diferente está errado. Num passado não muito distante, isso lhes serviria de justificativa para matar alguém. E ainda há quem faça isso hoje em dia. A nova espiritualidade, a transformação da consciência, está surgindo em grande parte fora das estruturas das religiões institucionalizadas. Sempre houve bolsões de espiritualidade, até mesmo nas religiões dominadas pela mente, embora as hierarquias formais tentassem eliminá-los por considerá-los uma ameaça. O fato de que a espiritualidade está aparecendo em larga escala, fora das estruturas religiosas, é algo inteiramente novo. No passado, isso teria sido inconcebível, sobretudo no Ocidente, terra das culturas mais controladas pela mente, onde a Igreja cristã detinha uma franquia virtual da espiritualidade. Ninguém podia falar a uma plateia sobre esse tema, nem publicar um livro sobre o assunto sem a autorização da Igreja, caso contrário, seria silenciado. Hoje em dia, porém, mesmo dentro de determinadas crenças e religiões, há sinais de mudança. Isso é confortador e qualquer pessoa se sente grata pelos sinais de abertura, como foram as visitas do Papa João Paulo II a uma mesquita e a uma sinagoga. Em parte, como resultado dos ensinamentos espirituais que surgiram fora das religiões estabelecidas, mas também em decorrência da influência da antiga sabedoria do Oriente, um número cada vez maior de seguidores das religiões tradicionais tem sido capaz de deixar de lado a identificação com a forma, o dogma e um sistema de crenças rígido. Essas pessoas têm descoberto a profundidade original que está oculta em sua própria tradição espiritual, ao mesmo tempo que encontram a profundidade dentro de si mesmas. Elas compreendem
que seu grau de espiritualidade não está absolutamente relacionado com aquilo em que acreditam, porém, que ele tem tudo a ver com seu estado de consciência. Isso, por sua vez, determina como alguém age no mundo e interage com os outros. Aqueles que não são capazes de ver além da forma ficam mais arraigados às suas crenças, isso é, a seus próprios pensamentos. Hoje em dia, estamos testemunhando não apenas uma influência sem precedentes da consciência, como também uma resistência a uma intensificação do ego. Há instituições religiosas abertas à nova consciência, enquanto outras endurecem suas posições doutrinárias e se tornam parte de todas aquelas estruturas artificiais que o ego coletivo usa para se defender e revidar. Algumas igrejas e seitas, assim como determinados cultos ou movimentos religiosos, são, em essência, entidades egóicas coletivas, uma vez que se identificam rigidamente com suas convicções mentais, a exemplo do que fazem os adeptos de qualquer ideologia política fechada a todo tipo de interpretação alternativa da realidade. Mas o ego está destinado a se dissolver, e todas as suas estruturas rígidas, sejam elas instituições religiosas, corporações, governos ou entidades de outro tipo, todas elas irão se desintegrar de dentro para fora, mesmo que pareçam estar profundamente protegidas. As estruturas mais inflexíveis, as mais impermeáveis à mudança, serão as primeiras a desmoronar. Isso já aconteceu no caso do comunismo soviético. Por mais resguardado, por mais sólido e monolítico que se mostrasse, em poucos anos esse sistema se decompôs de dentro para fora. Ninguém tinha previsto de fato esse fenômeno. Todos foram surpreendidos. E há muito mais surpresas aguardando por nós. Logo após esse segundo bloco de comercial, nós falaremos sobre uma interessante história chamada O Anel Perdido. Rádio Ilha Capital é bem melhor. Alô? Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro! A PeçaCel tem assistência técnica e acessórios para celulares. Vai lá e pede um orçamento grátis. A PeçaCel fica ali na rodovia João Galberto Soares, número 4467, no Rio Vermelho. Ah, obrigada. Vou lá agora mesmo. PeçaCel, 99159-1345. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, rodovia João Galberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Centro-Sul Seguros, 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais, @Centro-Sul Seguros e entre em contato. 48-99973-5372. E um pôr de sol me traduz em versos. O Anel Perdido. Nos conta o autor. Quando eu visitava pessoas como conselheiro e mestre espiritual, ia 2 vezes por semana à casa de uma mulher cujo corpo estava tomado pelo câncer. Era uma professora primária com pouco mais de 40 anos de idade. Segundo os médicos, ela não teria mais do que meses de vida.
Vez por outra, trocávamos algumas palavras durante esses encontros. No entanto, quase sempre nos sentávamos juntos em silêncio. Durante esse tempo, ela teve seus primeiros lampejos do silêncio dentro de si, algo que ao longo de sua atarefada vida de professora nunca soubera que existia. Certa vez, porém, ao chegar, encontrei-a num estado de grande aflição e raiva. Perguntei o que havia acontecido. Seu anel de diamante, de grande valor monetário e sentimental, havia desaparecido. Ela estava certa de que fora furtado pela acompanhante que cuidava dela por algumas horas todos os dias. Disse que não entendia como alguém conseguia ser tão insensível e desumano para fazer isso com ela. Depois me perguntou se devia interrogar a mulher ou se seria melhor chamar a polícia imediatamente. Respondi que não podia lhe dizer como agir, mas pedi que descobrisse até que ponto um anel ou qualquer outra coisa era importante àquela altura da sua vida. Você não entende, ela afirmou. Esse era o anel da minha avó. Eu o usava todos os dias e só parei porque fiquei doente e minhas mãos começaram a inchar. É mais do que um simples anel para mim. Como posso não estar aborrecida? A rapidez da sua resposta, a raiva e a atitude defensiva em sua voz eram indicações de que ela ainda não se tornara presente o suficiente para olhar para dentro, desprender sua reação de um acontecimento e observar ambos. A raiva e a atitude defensiva que demonstrou eram sinais de que o ego ainda falava por seu intermédio. Eu disse: vou lhe fazer algumas perguntas, mas, em vez de me dizer algo agora, veja se consegue encontrar as respostas dentro de você. Farei uma pausa depois de cada uma delas. Quando surgir uma resposta, talvez ela não venha necessariamente na forma de palavras. Estou pronta para escutar, disse ela. Eu perguntei: você compreende que terá que abandonar o anel em algum momento, talvez brevemente? De quanto tempo mais você precisa antes de estar pronta para se desvencilhar desse apego? Você vai se sentir inferior quando isso acontecer? A pessoa que você é se tornou diminuída pela perda? Houve alguns minutos de silêncio depois da última indagação. Quando a mulher retornou a palavra, havia um sorriso no seu rosto e ela parecia em paz. A última pergunta me fez compreender algo importante, disse ela. Primeiro, procurei uma resposta nos meus pensamentos. E eles foram: sim, é claro que você foi diminuída. Depois, fiz a pergunta de novo a mim mesma. A pessoa que eu sou se tornou inferior? Desta vez, em lugar de pensar na resposta, tentei sentir. E de repente, senti o ser. Isso nunca havia acontecido comigo antes. Se posso sentir o ser tão fortemente, então o que sou não foi diminuído em nada. Ainda consigo sentir isso agora, algo tranquilo, mas muito vivo. Essa é a alegria do ser, expliquei. Você só pode senti-la quando se desliga da sua cabeça. O ser deve ser sentido. Não pode ser pensado. O ego não o conhece porque ele se compõe apenas de pensamento. Na verdade, o anel estava na sua mente como um pensamento que você confundiu com a percepção do ser. Você pensou que seu ser, ou uma parte dele, estava nesse objeto. Seja o que for que o ego busque e a que se apegue, isso é um substituto do ser, que ele não consegue sentir. Você pode valorizar as coisas e se preocupar com elas,
Porém, sempre que se prender a esses objetos, saberá que se trata do ego. E nunca estará de fato atada a uma coisa, e sim a um pensamento que contém algo como eu, mim ou meu. Toda vez que você aceita completamente uma perda, o ego é suplantado a quem você é. O ser que é consciente de si mesmo aparece. Ela disse: agora compreendo uma frase de Jesus que antes não fazia sentido para mim. Aspas. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar a túnica também. Fechar aspas. Está certo, concordei. O que não quer dizer que você nunca deva trancar sua porta. O significado disso é que, às vezes, desprender-se das coisas é um ato que encerra muito mais poder do que defendê-las ou agarrar-se a elas. Nas suas últimas semanas de vida, à medida que seu corpo ia ficando cada vez mais fraco, essa mulher se mostrava mais radiante, como se uma luz brilhasse através dela. Desfez-se da maioria dos bens, chegando a dar alguns deles para a pessoa a quem atribuíra o furto do anel. Toda vez que ela doava algo, sua alegria aumentava. Quando sua mãe me ligou para dizer que ela se fora, também mencionou que, após a morte da filha, o anel fora encontrado no armário de remédios do banheiro. Será que sua acompanhante havia devolvido o anel? Ou ele estivera lá o tempo todo? Ninguém jamais saberá. De uma coisa, porém, temos certeza: a vida nos proporcionará todas as experiências que forem as mais úteis à evolução da nossa consciência. Como saberemos que determinada experiência é aquela de que precisamos? Porque ela será a experiência pela qual estaremos passando no momento. É errado, então, termos orgulho dos nossos bens ou ficarmos ressentidos com as pessoas que têm mais do que nós? De maneira nenhuma. Esse sentimento de orgulho, de precisar aparecer, o engrandecimento aparente do eu por meio de mais do que e sua diminuição por meio de menos do que, não está certo nem errado. Isso é o ego. O ego não está errado. Ele simplesmente não tem consciência disso. Quando o observamos em nós mesmos, estamos começando a superá-lo. Não devemos levá-lo muito a sério. Sempre que você detectar um comportamento egóico em si mesmo, sorria. Se possível, procure até mesmo dar uma risada. Como a humildade pode aceitar isso por tanto tempo? Acima de tudo, saiba que o ego não é pessoal. Ele não é quem você é. Se você o considerar um problema particular, isso é apenas mais ego. O filósofo do século XVII, René Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna, deu expressão a esse, aspas, erro fundamental, aspas, com sua máxima, que considerou a verdade básica: penso, logo existo. Essa foi a resposta que ele encontrou para a pergunta: há alguma coisa que eu possa saber com certeza absoluta? Descartes compreendeu que o fato de estar sempre pensando estava além da dúvida. Assim, igualou o pensamento ao ser, isso é, a identidade, o eu sou. Ele igualou isto, o ser com S maiúsculo, o eu sou, com o pensamento. Em vez da verdade suprema, ele havia detectado a origem do ego, mas ele não sabia disso. Passaram-se quase 300 anos antes que outro renomado filósofo francês visse algo naquela afirmação que Descartes, assim como todo mundo, não havia percebido. Seu nome era Jean-Paul Sartre. Ele refletiu muito sobre a afirmação de Descartes, penso, logo existo, e de repente compreendeu algo. Em suas próprias palavras, aspas,
a consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. Fecha aspas. O que ele quis dizer com isso? Quando estamos conscientes de que estamos pensando, essa consciência não faz parte do pensamento. É uma dimensão diferente da consciência. E é essa consciência que diz, eu sou. Se não houvesse nada além do pensamento em nós, nem sequer saberíamos que pensamos. Seríamos como alguém que está sonhando e não sabe que está fazendo isso. Estaríamos identificados com cada pensamento, assim como aquele que sonha está vinculado a cada imagem no sonho. Muitas pessoas vivem desse jeito, como se andassem nas nuvens, presas a antigos modelos mentais anormais que recriam continuamente a mesma realidade de pesadelo. Quando sabemos que estamos sonhando, é porque estamos despertos no sonho. Outra dimensão da consciência se estabeleceu. A implicação da percepção de Sartre é profunda, mas ele próprio ainda estava identificado demais com o pensamento para reconhecer o pleno significado do que descobrira, uma nova dimensão emergente da consciência. Bem, vamos a algumas conclusões que sintetizem mais ou menos o que nós conversamos hoje. Espiritualidade não se confunde com religião. A espiritualidade independe das estruturas hierárquicas, dogmas ou ideologias intransigentes. Por outro lado, ter uma religião e praticá-la nem sempre leva ao desenvolvimento espiritual ou à espiritualidade. A história do Anel Perdido nos mostra que sempre que nos identificamos com nossas posses, com as aparências, estaremos a serviço do ego, desempenhando infindáveis papéis, até que o sumiço de um anel nos oportunize refletir sobre a essência que somos, inalterada e inabalável pelos pensamentos que procuram nos convencer que essas perdas nos diminuem, nos provocam revolta e clamor por justiça. Afinal, era um anel da minha avó que deixou de ser usado pelo inchaço dos dedos, consequência de uma doença que apenas irá corroer minha aparência sem afetar quem realmente sou. Quando Descartes disse penso logo existo, ele descobriu o ego. E ele estava tentando descobrir a essência humana. Ao associar o pensamento à existência humana, à essência do homem, desconsiderou que a dimensão que afirma eu sou não é quem pensa. Nossa essência deve ser sentida, não pode ser pensada. Essa dimensão, essa consciência, não depende do pensamento como o ego depende. Sem os pensamentos, o ego se dissolve e a consciência desabrocha como uma flor, brilha como um diamante e voa como a mais bela ave. Silenciar o pensamento ou reduzi-lo ao máximo é caminho para ampliarmos infinitamente a consciência. Dentre as técnicas mais usadas, a meditação auxilia nesse controle do fluxo mental, assim sendo uma excelente ferramenta. Espero do fundo do coração que as pessoas que nos ouviram hoje tenham tido algum proveito dessa reflexão sobre ensinar a pensar, sobre o uso adequado do pensamento, sobre despertar da consciência, sobre o apego às coisas. E fico aqui, então, desejando uma boa semana para todos e aguardando o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital. É bem melhor.